Muito boa noite para você que está comigo ao vivo e online no nosso OAB Exercícios. Pois é, o nosso objetivo hoje é levar até você um pouquinho mais de conhecimento para que você consiga a tão sonhada aprovação no exame da OAB, ok? Então, como vamos fazer isso hoje? Hoje vamos fazer isso por meio da análise de exercícios. Então é o nosso OAB Exercícios, em que a gente vai levar até você análises de questões sobre os mais diversos assuntos, para que a gente possa rememorar uma série de temas importantes e para que a gente possa também se familiarizar com as pegadinhas das provas, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Vamos lá. Questão de número 43 do CESP, hoje SEBRASP, de juiz substituto do Estado do Paraná, questão em 2017. Acerca das modalidades de exceção previstas no Código de Processo Penal, assinale a opção correta, considerando o entendimento dos tribunais superiores. Alternativa A. A arguição de suspeição de jurado poderá ser apresentada a qualquer tempo, preferencialmente antes do início da sessão de julgamento. Pois bem, isso aqui é uma mentira. Por quê? Porque a suspeição de jurado, ela deve ser alegada imediatamente após o sorteio do jurado e quando for feita aí a fala do seu nome. Então, deve ser ali de imediato e não a qualquer tempo. E onde é que a gente encontra isso, professor Campidelli? Vamos abrir aqui o nosso Código de Processo Penal, o nosso Código de Processo Penal. Vamos abri-lo no seu artigo 106. Ele diz o seguinte: a suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se negada pelo recusado não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata. E complementando esse artigo 406, nós temos o artigo 468. Vamos abrir aqui o artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e depois dela o MP poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte sem motivar a recusa. Então, tanto a recusa imotivada quanto a arguição de suspeição do jurado é feita neste momento. À medida que as cédulas forem sendo retiradas, o juiz as lerá com o nome do jurado, e aí sim este é o momento de fazer a recusa imotivada, até o máximo de 3, ou a recusa motivada, aí é ilimitada. Tendo motivo, eu posso recusar até todos os jurados. Todos são inimigos do réu, ou são devedores do réu, ou todos já serviram no conselho de sentença anterior e o juiz esqueceu de trocar os jurados, enfim. Motivadamente eu posso recusar até todos. Agora, imotivadamente posso recusar até 3. Mas o momento é este. Feita ali o sorteio das cédulas, à medida que elas forem sendo retiradas, o juiz vai ler o nome do jurado e aí a defesa e depois o MP poderão recusar. Sem motivo até 3, motivadamente, tantos quantos tiver motivo. Este é o momento, então não é a qualquer tempo. Então, logo, a nossa alternativa A, ela está errada. Essa alternativa A está errada. Beleza? Então, nós não vamos marcar ela não. Beleza? A questão quer que a gente marque a opção correta. Então, vamos lá, vamos para B. As exceções, em regra, suspendem o andamento da ação penal e os prazos processuais. Opa, é isso mesmo, Campi? Será? Vamos ver o que diz o Código de Processo Penal? Vamos ver o que diz o Código de Processo Penal sobre esse assunto. Onde é que está isso, galera? Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Ou seja, a afirmativa B, ela está contrariando o artigo 111 do CPP. Então, ela está errada também. Nós não vamos marcar ela não. Beleza? E a alternativa C? Vamos lá.
O juiz decidirá a respeito da arguição de suspeição de membro do MP após ouvi-lo, sendo admitida a produção de provas. Vamos ler de novo? O juiz decidirá a respeito da arguição de suspeição de membro do MP após ouvi-lo, sendo admitida a produção de provas. Opa, me parece que isso aqui está correto. Como é que eu vou provar que isso aqui está correto? Eu tenho que ir lá no Código de Processo Penal e tenho que localizar o dispositivo correlato. Artigo 104, vamos lá, do CPP. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Então, arguição de suspeição do MP, o juiz ouviu o MP e pode ter produção de provas no prazo de 3 dias. O que a questão está dizendo na alternativa C? Exatamente isso. O juiz decidirá a respeito da arguição de suspeição do MP, após ouvi-lo, sendo admitida a produção de provas. Essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa que deve ser marcada. E a D? A arguição de suspeição de magistrado não exige poderes especiais do advogado. Será que não exige? Vamos ver o que diz o CPP? A gente sabe que isso está errado. Mas vamos ver o que diz o CPP? Vamos lá? Vamos ver? O CPP fala o seguinte, olha. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Então, exige sim poderes especiais e, então, essa alternativa D está também errada, porque contraria o artigo 98 do Código de Processo Penal. Bacana? Então, a alternativa C é a alternativa correta nessa primeira questão que a gente trouxe aqui para vocês. Lembrando, vamos só lembrar aqui, porque aqui está falando de exceções, vamos só lembrar, nós temos 5 modalidades de exceções, né? Nós temos a exceção de suspeição, nós temos a exceção de incompetência, nós temos a exceção de ilegitimidade de parte, nós temos a exceção de litispendência e nós temos a exceção de coisa julgada. Na exceção de suspeição, né, que foi inclusive mencionado aqui, suspeição de jurado, suspeição de magistrado e tal, quando o juiz decide a suspeição, quer seja a sua, quer seja a do membro do MP, quer seja a do perito, a do servidor, a do jurado, essa decisão do juiz de primeira instância, ela é irrecorrível, ok? Então, se ele decide a sua própria suspeição, né, ele reconhece a sua suspeição, ou reconhece a suspeição de alguém, essa decisão, ela é irrecorrível. Agora, se o juiz não reconhece a sua suspeição e vai para o tribunal, e o tribunal reconhece a suspeição dele, contra a decisão do tribunal, o que pode caber de recurso vai ser o quê? Vai ser um eventual recurso especial ou extraordinário, ok? O que vai caber contra essa decisão do tribunal, que reconheceu a suspeição do juiz, vai ser um recurso especial ou extraordinário, conforme for o caso. Mas a decisão do juiz de primeira instância, que reconhece a sua própria suspeição, essa decisão ela é irrecorrível, bem como quando ele reconhece a suspeição do MP, a suspeição também de jurado, a suspeição de testemunha, a suspeição de perito, de intérprete ou de serventuário da justiça, a decisão do juiz de primeira instância ela é irrecorrível quando ele reconhece a suspeição. Beleza? Agora nós temos a exceção de incompetência, pode ser uma incompetência em razão do lugar, pode ser uma incompetência em razão da matéria, uma incompetência em razão da pessoa, uma incompetência funcional, lembrando que a incompetência territorial ela deve ser alegada no primeiro momento que a defesa se manifesta nos autos, ou seja, no prazo da resposta à acusação, e isso pode ser feito por meio de uma exceção de incompetência, em autos apartados, ou como preliminar na sua resposta à acusação. Lá na segunda fase, inclusive, a gente ensina que se houver uma exceção de incompetência, mas a peça for uma resposta à acusação, a gente não orienta a fazer uma peça de exceção de competência e uma peça de resposta à acusação. Mas sim, a gente orienta a fazer uma resposta à acusação e como preliminar se alega a incompetência do juízo. Bacana? Litispendência e coisa julgada, vale lembrar, na exceção de litispendência eu tenho
dois processos penais em andamento pelo mesmo fato. Eles estão ambos em andamento. Pode ser que um esteja na primeira instância, outro esteja lá no Supremo Tribunal Federal, não interessa. O que interessa para que eu tenha litispendência é que os dois processos estejam em andamento ainda. Agora, na exceção de coisa julgada, eu tenho um processo em andamento e tenho outro já com trânsito em julgado. Então é diferente. Na litispendência eu tenho lides pendentes, dois processos ainda tramitando. Independentemente das instâncias, um está na primeira, outro está na segunda, outro na primeira, outro está na terceira, um está na segunda, outro está no STF. Estão ainda as lides pendentes, os dois processos tramitando. Então, há exceção de litispendência. Agora, se eu tenho dois processos, o mesmo caso, só que um já está arquivado, já transitou em julgado, e o outro está em andamento, aí eu tenho exceção de coisa julgada, beleza? E exceção de ilegitimidade de parte pode ser tanto por uma ilegitimidade de parte ativa, quanto uma ilegitimidade de parte passiva. Beleza? Show de bola? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Vamos para mais uma questão. Questão número 66, 16º exame da OAB. Melinha Cunha foi denunciada pela prática do crime de bigamia. Ocorre que existe ação em curso no juízo cível, onde se discute a validade do primeiro casamento celebrado pela denunciada. Opa! A Melinha, então, foi denunciada pela prática do crime de bigamia. Ok? Ou seja, casou duas vezes. Só que tem uma ação em curso no juízo cível, onde está se discutindo a validade justamente do primeiro casamento. Opa, isso é importante. Se ela está sendo acusada de bigamia e está sendo discutida a validade do primeiro casamento, se esse primeiro casamento for anulado, ela não responde pelo crime de bigamia. Ok? Que é casar duas vezes. Então, é super relevante essa decisão do juízo cível. Bacana? Show. Então, voltamos para o problema. Entendendo o magistrado penal que a existência da infração penal depende da solução da controvérsia no juízo cível e que esta é séria e fundada, estaremos diante de... Opa! Atenção. O que é que nós temos aqui, galera? Vamos abrir o CPP. Vamos abrir o nosso CPP. Abrindo aqui o nosso Código de Processo Penal, o que é que a gente tem? A gente tem que ir até o artigo 92. Artigo 92. Nós estamos aí no capítulo das questões prejudiciais. O que diz o artigo 92? Se a decisão sobre a existência... Opa, desculpa, gente. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução da controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, casada ou não, o curso da ação, por exemplo, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Olha só, é o caso. É o caso. Decisão sobre a existência da infração penal depende da solução da controvérsia lá no cível. E o juiz da ação penal reputa séria e fundada essa resolução dessa controvérsia. Essa controvérsia é séria e fundada. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai ficar suspenso o curso da ação penal. E o que diz o Código Penal nesse caso? Aqui o Código de Processo Penal fala, no artigo 92, que vai ficar suspenso o processo. O que diz o Código Penal? Artigo 116, inciso 1. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Então, meus amigos, aqui vai ficar suspenso. Nós estamos diante de uma questão, uma hipótese de questão prejudicial obrigatória, em que vai ficar suspenso o processo criminal e vai ficar suspenso o processo criminal e vai ficar suspenso o prazo prescricional. Tá? Artigo 116, inciso 1 do Código Penal, combinado com o artigo 92 do Código de Processo Penal. Beleza? Tá. Então, nessa hipótese, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Estaremos diante de prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão
do processo criminal e do prazo prescricional. Correto. Estamos diante de uma prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do processo criminal e do prazo prescricional. Correta, portanto, a alternativa A. Ok? Correta, portanto, a alternativa A. Vamos então para mais uma questão? Vamos para mais uma questão. Vamos trazer agora uma outra questão, um assunto igualmente relevante para vocês. Vamos lá. Vamos ler a questão. Anderson, Cláudio e Jorge arquitetam um plano para praticar crime contra a agência de um banco, empresa pública federal. Bom, a questão não disse, mas empresa pública federal, que é a agência de um banco, é a Caixa Econômica Federal. Mas aqui não disse, mas botou empresa pública federal. O que a gente sabe? Empresa pública federal, artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, ok? Então, os crimes praticados contra uma empresa pública federal são de competência da Justiça Federal. Guarde essa informação. Então, o Anderson, o Cláudio e o Jorge, eles arquitetam um plano para praticar crime contra a agência de um banco, empresa pública federal. Então, por força do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal de 88, um crime de competência da Justiça Federal. Onde Jorge trabalhava como segurança. O Jorge era segurança lá. Encerrado o expediente, em 3 de dezembro de 2017, Jorge permite a entrada de Anderson e Cláudio no estabelecimento e, em conjunto, destroem um dos cofres da agência e subtraem todo o dinheiro que estava em seu interior. Após a subtração do dinheiro, os agentes roubam o carro de Júlia, que trafegava pelo local, e fogem, sendo, porém, presos dias depois, em decorrência da investigação realizada. Considerando que a conduta dos agentes configura os crimes de furto qualificado, pena de 2 a 8 anos e multa, e roubo majorado, pena de 4 a 10 anos e multa, com causa de aumento de 1/3 até metade, praticados em conexão após solicitação de esclarecimentos pelos envolvidos, o advogado deverá informar que. Bom, vamos lá. Primeiro, por que eu quis chamar a atenção de vocês nessa questão aqui? Porque essa aqui é uma questão que ela está ultrapassada. Por quê? Porque aqui conta na questão que eles destruíram um dos cofres. Atenção, eles destruíram um dos cofres. Não fala como. Não fala como. Se eles tiverem destruído esses cofres com um maçarico, com uma marreta, com um machado, tudo bem. Furto qualificado, pena de 2 a 8 anos e multa. Agora, atenção. Atenção. Caso eles tenham destruído esse cofre com explosivos, aí nós temos o quê? Nós temos uma nova tratativa no Código Penal. Nós temos uma nova modalidade. O parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal fala aqui: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, atenção, o que eu quero chamar a atenção de vocês? A questão fala que foi com explosivo? Não, fala que foi destruído o cofre. Então, até então, furto qualificado, ok? Até então, furto qualificado, né? Pela destruição, rompimento de obstáculo, subtração da coisa. Até então está aí, beleza? Se a questão dissesse que foi mediante o uso de explosivo, aí nós teríamos o quê? Uma evolução, nós temos uma evolução legislativa no parágrafo 4º do Código Penal, que trouxe essa nova figura qualificada, que é o furto praticado mediante uso de explosivo. E, inclusive, esse furto praticado mediante uso de explosivo, ele é considerado o quê? Crime hediondo. Eu estou abrindo a lei aqui de crimes hediondos para mostrar para vocês, a lei 8.072/90, para mostrar para vocês no artigo 1º, inciso 9,
que é crime hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, atenção. Ah, professor, mas a questão não fala isso. Não, a questão não fala. Fala só em destruição, de rompimento de obstáculo, né? Então, por enquanto, furto qualificado. Então, tudo certo. Mas eu fiz questão de colocar essa questão para mostrar essa primeira evolução legislativa que aconteceu, porque se na prova cair um rompimento de um obstáculo mediante uso de explosivos, nós teremos o artigo 155, parágrafo 4º-A. Beleza? Beleza. Outra questão aqui. E roubo majorado, né? Então aqui fala que os agentes roubam o carro de Júlia que trafegava pelo local. Teve um roubo majorado, 4 a 10 anos e multa, com aumento de 1/3 até metade. Então aqui, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui não fala qual é o motivo da majoração, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quero chamar a atenção pelo seguinte, olha. A pena aumenta de 1/3 até metade se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores, o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado por outro estado para o exterior, se a agente mantém a vítima em seu poder restringido de sua liberdade, se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem a fabricação, montagem ou emprego, sua fabricação, montagem ou emprego, e se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Agora, temos que lembrar que a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo e se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, sendo que essa opção aqui, do inciso 2, parágrafo 2º-A, não foi considerada crime hediondo, ok? Então nós temos hoje um absurdo legal que é o furto qualificado pelo emprego de explosivo é crime hediondo. O roubo majorado pelo emprego de explosivo não é crime hediondo, ok? Então, se for um roubo só com emprego de explosivo, não é crime hediondo. Mas se for um furto com emprego de explosivo, é crime hediondo, coisas do nosso legislador. Então, eu quis chamar a atenção de vocês, por quê? Porque houve alteração legislativa e a questão não diz para a gente qual é o motivo, né? A questão não diz para a gente qual é o motivo do roubo majorado. Fala apenas o seguinte, considerando que a conduta dos agentes configura os crimes de furto qualificado, pena de 2 a 8 anos e multa, pela destruição do cofre, e roubo majorado, pena de 4 a 10 anos e multa, com causa de aumento de 1/3 até metade. Parece-me aqui que o furto qualificado é pela destruição do cofre, não por meio de explosivo, mas pela destruição do cofre, pode ser com marreta e tal. Se fosse meio de explosivo, seria o parágrafo 4º-A. Como não falou explosivo, então está correta a capitulação. E o roubo majorado, né, pena de 4 a 10 anos e multa com aumento de 1/3 até metade, pode ser roubo majorado pelo quê? Pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Se fosse por emprego de arma de fogo, aí seria aquele roubo majorado, mas em 2/3. Então, só chamar a atenção de vocês, eu achei interessante trazer essa questão para chamar a atenção de vocês a esses detalhes, ok? É importante estar atento à legislação nova, porque isso pode voltar a ser cobrado, exigindo esse conhecimento desse parágrafo 4º-A do artigo 155 e também da majorante de 2/3 do artigo 157 do Código Penal. Bacana? Show de bola? Então vamos para a questão. Vamos lá. Então, após solicitação de esclarecimentos pelos envolvidos, o advogado deverá informar que, pois bem, então, só voltando aqui na questão rapidamente, nós temos um crime de furto qualificado contra uma empresa pública federal e nós temos um crime de roubo contra a Júlia, que é uma particular. Esses dois crimes, segundo a questão, eles foram praticados em conexão. Então, conexão está lá no artigo 76 do Código de Processo Penal e ela determina a reunião dos crimes no mesmo processo. Bom, se eu tenho uma conexão entre um crime federal praticado contra uma empresa pública federal e um crime comum praticado contra a Júlia, que é uma pessoa, uma cidadã comum,
e a conexão que determina que os dois crimes sejam processados, sejam objeto de um mesmo processo, quem terá competência para processar e julgar esse caso? Pois bem, neste caso, a gente precisa invocar uma súmula. Nós vamos abrir aqui o site do STJ e vamos invocar a súmula 122 do STJ, que diz o seguinte: compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2A do Código de Processo Penal. Ou seja, quando eu tenho um crime federal conexo ou continente com um crime estadual, a Justiça Federal processará e julgará ambos. Okay? Então, neste caso, eu tenho um furto qualificado e tenho um roubo majorado. Um furto qualificado federal e um roubo majorado estadual. E, segundo súmula 122 do STJ, por força da conexão, a competência será da Justiça Federal para ambos os crimes. Vamos ver, então, qual é a resposta correta? Vamos lá? Então, aqui, na questão, vamos lá. A Justiça Federal será competente para julgamento de ambos os delitos. Perfeito. Súmula 122 do STJ. Show de bola, galera? Vamos lá? Vamos para mais uma questão? Eu acho que dá tempo. Mais uma questão nesse primeiro bloco ainda. E aí a gente vai, na sequência, já para o segundo bloco e o terceiro. E vamos direto. Vamos lá. Questão 65. Tomás e Sérgio foram denunciados como incursos nas sanções penais do crime do artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, narrando a acusação que, no delito, teria ocorrido ato libidinoso diverso da condição carnal, já que os denunciados teriam passado as mãos nos seios da criança, e que teria sido praticado em concurso de agentes. Durante a instrução, foi acostado ao procedimento laudo elaborado por um perito psicólogo oficial responsável pela avaliação da criança apontada como vítima, concluindo que o crime teria de fato ocorrido. As partes tiveram acesso posterior ao conteúdo do laudo, apesar de intimadas da realização da perícia anteriormente. O magistrado responsável pelo julgamento do caso, avaliando a notícia concreta de que Tomás e Sérgio, durante o deslocamento para a audiência de instrução e julgamento, teriam um plano de fuga, o que envolveria diversos comparsas armados, determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência. No momento do ato, os denunciados foram ouvidos separadamente um do outro pelo magistrado, ambos acompanhados por defesa técnica no estabelecimento penitenciário e em sala de audiência durante todo o ato processual. Insatisfeitos com a atuação dos patronos e acreditando na existência de ilegalidades no procedimento, Tomás e Sérgio contratam José para assistência técnica. Considerando apenas as informações narradas, José deverá esclarecer que... Pois bem, vamos lá. O que é que nós temos aqui? O interrogatório dos réus, a afirmativa A. O interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem direito a conhecer todas as provas que possam lhe prejudicar? Pois bem, vamos lá. Vamos ver o que o CPP fala disso aí. Vamos lá no CPP, o Código de Processo Penal, vamos ver o que ele fala desse interrogatório, se pode ser junto ou separado. Vamos lá. Artigo 185 do CPP, vamos a ele. O artigo 185 trata do interrogatório, né? E ele fala algumas coisas interessantes aqui. Vamos lá. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Inciso 1. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Olha, é o caso. O juiz determinou o interrogatório por videoconferência porque havia informações de que os dois tinham um plano de fuga, inclusive envolvendo diversos comparsas armados. Então, há hipótese legal para o juiz mandar fazer a videoconferência. E há outras hipóteses, por exemplo, para fins de viabilizar a participação do réu no referido ato processual, ou seja, no interrogatório, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. O réu quer participar do interrogatório, mas ele está doente, ele está em UTI, ele está não sei o quê, e aí pode ser que o juiz viabilize o interrogatório por videoconferência para
para que ele possa participar. E inciso 3, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento dessas por videoconferência, nos termos do artigo 217. E 4, responder a gravíssima questão de ordem pública, ok? Então aqui nós temos as hipóteses em que o juiz pode sim realizar o interrogatório por videoconferência, beleza? Então nós temos as hipóteses em que o juiz pode realizar o interrogatório por videoconferência. Então nós vimos que o juiz poderia sim ter decidido pela realização do interrogatório por videoconferência, conforme prevê o artigo 185, parágrafo 2º, inciso 1 do CPP, né, para prevenir aí, o risco à segurança pública em razão da fundada suspeita de que os réus poderiam fugir durante o deslocamento. Ok? Agora, tem uma outra questão, que é o fato deles terem sido interrogados separadamente. O que a lei fala sobre isso, Camp? Vamos lá, artigo 191 do CPP. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Então, o que o José, o que o advogado, ele vai falar neste caso? Pois bem, então, considerando apenas as informações narradas, José deverá esclarecer que o interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem o direito de conhecer todas as provas que possam lhe prejudicar? Mentira! Mentira! Está contrariando o artigo 191. O 191 fala que serão interrogados separadamente. B. Não poderia ter sido realizado interrogatório por videoconferência, mas tão só oitiva das testemunhas na ausência dos acusados, diante do direito de presença do réu e ausência de previsão legal do motivo mencionado pelo magistrado? Mentira, nós vimos lá pelo 185, parágrafo 2º, inciso 1, que o risco de fuga é sim um motivo legal para a realização do auditório para a realização do interrogatório por videoconferência. C, vamos ver o C. O laudo acostado ao procedimento foi válido em relação à sua elaboração, mas o juiz não ficará adstrito aos termos dele, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Perfeito. O juiz não fica adstrito aos termos do laudo. Ele pode aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Isso, inclusive, gente, é redação, é texto expresso de lei. Nós vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui o CPP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir, professor. Campidelli, artigo 182 do CPP. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Beleza? Então, o que a OAB fez aqui? O que a FGV fez aqui, melhor dizendo? O que ela fez? Pegou o texto de lei e botou nessa alternativa C. Então, ela está correta. O laudo acostado foi válido, né? Foi feito por perito psicólogo oficial. Então, laudo foi válido em relação à sua elaboração. E o juiz não ficará adstrito aos termos dele, podendo aceitar ou rejeitá-lo no todo ou em parte, conforme determina o artigo 182 do CPP. E a D? Por que a D está errada? Vamos ver. O laudo deverá ser desentranhado dos autos, tendo em vista que é elaborado por apenas um perito oficial, sendo que certo que a lei exige que sejam 2 profissionais e que seja oportunizada às partes a apresentação de quesitos complementares. Vamos lá. Mentira. O laudo pode ser feito por um perito oficial ou, na falta de um perito oficial, aí sim, por 2 pessoas idôneas com formação superior, de preferência naquela área exigida, ok? Então, um perito oficial ou, na falta de perito oficial, 2 pessoas idôneas. Beleza? Vamos conferir? Vamos conferir onde é que está isso, galera? Vamos lá? Aqui é o seguinte, a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá, artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Aí sim, parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Beleza? Show de bola? Perfeito? Então pronto.
Então resolvemos mais uma questão. Vamos para outra? Vamos lá? Vamos para outra questão, porque aqui a gente não para não, galera. Vamos lá, vamos lá. Questão 66. A autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita. Opa! A autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal, pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Informação importante aqui. Realizou, então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para justificar o início de investigação, instaurou um inquérito para apurar a infração penal antes mencionada, indiciando Gabriel. Opa, aqui. Até aqui tudo bem. A autoridade policial recebeu uma informação, uma denúncia anônima, de que o Gabriel estava praticando apropriação indébita. O que o delegado fez? Ele mandou fazer uma verificação da procedência da informação. Feita a verificação da procedência da informação, e sendo ela procedente, aí sim se instaura o inquérito. Por quê? Porque não se instaura inquérito única e exclusivamente com base em denúncia anônima, única e exclusivamente com base em notícia criminis apócrifa, anônima, inqualificada. Ok? Então, o delegado até aqui agiu certinho. Recebeu uma denúncia anônima, ou seja, uma notícia criminis anônima, apócrifa ou inqualificada, e determinou a verificação da procedência da informação com base no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Uma vez verificada a procedência da informação, ou seja, aquela denúncia anônima era procedente, aí sim o delegado instaurou o inquérito. Beleza? Vamos seguir aqui na questão. Estamos aqui, ó. O primeiro ato da investigação foi requerer ao juízo competente interceptação das comunicações telefônicas de Gabriel, pedido esse que foi deferido. Opa, aqui nós temos um problema. Porque a interceptação telefônica, primeiro, ela é cabível no crime de apropriação indébita? É, porque o crime de apropriação indébita é punido com pena de reclusão. E para se ter interceptação telefônica, é necessário que o crime seja punido com pena de reclusão. Até aí tudo bem. Só que o seguinte, a interceptação telefônica ela somente é cabível quando eu não tenho outros meios de produzir aquela prova. Ela é tipo assim, a última ratio das provas. Eu só vou poder representar pela interceptação telefônica quando eu tiver esgotado as diligências ordinárias, as diligências de praxe. Então, quando eu esgotei as diligências ordinárias, as diligências de praxe, e não consegui elucidar o fato, aí sim eu posso recorrer à interceptação telefônica. Ela não pode ser a primeira medida de uma investigação se eu ainda não realizei as outras medidas cabíveis e menos invasivas e menos gravosas, ok? Pois bem, continuando. Após a interceptação, a autoridade policial buscou obter outros elementos informativos, ouvindo a vítima e testemunhas que tinham conhecimento dos fatos e da autoria delitiva. Olha, já que ele tinha essas diligências para fazer, tinha que ter feito antes. E não de plano fazer interceptação telefônica. Está vendo que a prova está te dando um monte de informações? Olha só, a interceptação telefônica é cabível quando não tem como elucidar os fatos por outros meios. E aqui tinha outros meios, tinha a vítima, tinha testemunha, e o delegado optou primeiro pela interceptação telefônica. Então havia outros meios. Continuando a questão. Após o fim do prazo de 15 dias fixado para interceptação, com nova representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu prorrogação da medida, reiterando os termos da decisão que autorizou a medida inicial e destacando que aqueles fundamentos persistiam e foram confirmados pelo teor das transcrições das conversas já obtidas. Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para prestar esclarecimentos no momento em que entrou em contato com seu advogado, que obteve acesso ao procedimento. Considerando as informações narradas, o advogado de Gabriel poderá questionar a interceptação telefônica realizada por quê? Então, aqui que é o seguinte, qual das alternativas traz aqui fundamentos que podem ser usados pelo advogado de Gabriel para contestar a validade da interceptação? Vamos lá. Então, o problema nos trouxe uma série de informações e quer saber de você qual alternativa é a que traz
aí elementos que podem ser usados pelo advogado. Vamos para a tela, vamos lá. Alternativa A. Alternativa A. A primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar procedimento investigatório. Mentira, porque como nós vimos, o delegado não pode instaurar inquérito policial única e exclusivamente com base em denúncia anônima. Há duas exceções só. Quando o documento da denúncia anônima tiver sido feito pelo próprio acusado, pelo próprio imputado, exemplo, um bilhete pedindo resgate, um crime de extorsão mediante sequestro, ou quando a denúncia anônima constitui a própria materialidade do delito. Exemplo, num crime de ameaça, a carta de ameaça anonimamente escrita para a vítima, ela constitui a materialidade do delito, então eu posso instaurar um crime, um inquérito com base nessa carta. Então, salvo essas duas exceções, o documento ter sido produzido pelo próprio imputado ou a denúncia anônima se constituir da própria materialidade do delito, fora essas duas exceções, não se instaura inquérito policial com base em denúncia anônima, com base em notícia crimes anônima, apócrifa ou inqualificada, ok? O que o delegado faz, em regra? Chegou a denúncia anônima, o que ele manda fazer? Artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Manda proceder à verificação da procedência, manda realizar a verificação da procedência da informação, ou seja, para ver se aquela informação, aquela denúncia anônima é procedente ou não. Aí sim, constatada a sua procedência, aí sim o delegado instaura o inquérito policial. Beleza? Então a afirmativa A está errada. Por quê? Porque o delegado fez certo, nesse ponto ele fez certo. Chegou a denúncia anônima, ele mandou verificar a procedência, e uma vez verificada a procedência dela, aí sim ele instaurou o inquérito. B. O crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 4 anos de pena privativa de liberdade. Opa, isso aqui, gente, cuidado. Muita gente boa erra isso aqui. Ó, vamos ver o que a Lei 9296 de 96 exige? Vamos lá, vamos abrir aqui. Então, 9296 de 96, vamos lá. O que ela exige como requisito? O que ela exige como requisito? Não houver indícios razoáveis, ou seja, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Ou seja, primeiro requisito, tem que haver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo requisito, a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis. Por quê? Porque se outros meios disponíveis, como por exemplo a oitiva das testemunhas ou da vítima, puderem esclarecer, eu não preciso de interceptação telefônica. Então, primeiro requisito, tem que haver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo, a prova não pode ser feita por outros meios. Aí, por isso, como eu não consigo fazer a prova por outros meios, eu preciso da interceptação telefônica. E terceiro, o fato investigado tem que constituir infração penal punida com pena de reclusão. Porque se for punido só com pena de detenção, não cabe interceptação telefônica. Então, o terceiro requisito, o fato tem que ser punido com pena de reclusão. Mas não fala quanto. Pena de reclusão, não fala quanto. Então, isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha, não fala quanto. Nós temos lá na prisão preventiva, artigo 313, inciso 1 do CPP, ela fala, pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos. E lá não precisa ser reclusão, não. É detenção também que dá. Máxima privativa de liberdade superior a 4 anos. Né? Aqui não fala nada. Aqui não fala nada. Ok? Aqui não fala nada. Só fala a pena de reclusão, não fala a quantidade. Beleza? Então, requisitos, aproveitando, requisitos para a interceptação telefônica. Tem que haver indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal. A prova não tem como ser produzida de outra forma, aí eu preciso da interceptação. E o crime tem que ser punido com pena de reclusão. Beleza? Esses são os 3 requisitos básicos. E ainda a lei fala o seguinte, que em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação, objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Beleza? Beleza. Então vamos voltar para a questão? Vamos lá. Então, essa
Alternativa B, o crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 4 anos de pena privativa de liberdade. Mentira. Não se exige 4 anos. Tem que ser pena de reclusão. Beleza? C, a prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis. Verdade. A prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios. Testemunha e declarações da vítima. Não precisava da interceptação telefônica, ainda mais a primeira diligência, até que depois ele fez o oitivo de testemunhas e colheu declarações da vítima. Então, neste caso aqui, o argumento que o advogado tem para questionar a validade da interceptação telefônica é este. A prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios, e não foi. Beleza? E a D? A decisão de prorrogação do prazo da medida utilizou-se de fundamentação per relatione, o que não é admitido no processo penal brasileiro. É admitido sim. Essa fundamentação per relatione é admitida sim no processo penal brasileiro. Então essa D está errada também. Beleza? Show de bola? Show. Vamos para mais uma questão? Vamos lá, sem perder tempo, Campidelli, porque o tempo é curto. Vamos lá. Questão 67. Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão majorada pelo emprego de arma e concurso de agentes, sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente e aplicada a sanção penal. Em primeira instância, de 5 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Então, deixa eu ler de novo que eu me confundi com a pontuação aqui. Vamos lá. Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão majorada pelo emprego de arma e concurso de agentes, sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente e aplicada a sanção penal, em primeira instância, de 5 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. A defesa técnica de Miguel apresentou o recurso alegando 1. Preliminar de nulidade em razão de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. 2. Insuficiência probatória, já que as declarações da vítima, que não presta compromisso legal de dizer a verdade, não poderiam ser consideradas. 3. Que deveria ser afastada a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, conforme laudo acostado aos autos. A sentença foi integralmente mantida. Todos os desembargadores que participaram do julgamento votaram pelo não acolhimento da preliminar e pela manutenção da condenação. Houve voto vencido de um desembargador que afastava apenas a causa de aumento do emprego de arma. Intimado do teor do acórdão, o advogado de Miguel deverá interpor. Opa, aqui, questão de recurso. O sujeito foi condenado, crime de extorsão majorada, pena de 5 anos e 6 meses de reclusão. Ele recorreu, apresentou recurso alegando. Então, que recurso é esse? Ele foi condenado, apresentou recurso. Que recurso? Apelação. No tribunal, os desembargadores mantiveram a condenação, mas houve um voto vencido, de um desembargador que afastava a causa de aumento do emprego de arma. Um voto vencido. Então tomou um 2-1 lá, a defesa perdeu por 2-1. Quando a defesa perde por 2-1 no tribunal, existe um recurso exclusivo da defesa. Se esse 2-1 for em razão de nulidade, eu tenho o quê? Eu tenho embargos de nulidade. Quando esse 2-1 é por outro motivo, por outra questão de mérito, eu tenho embargos infringentes. E onde é que está isso, Camp? Vamos abrir aqui o CPP. Vamos abrir o nosso CPP. Localizar aqui meu CPP. Eu vou abrir no meu, você vai abrir no seu, ok? Vamos abrir aqui o Código de Processo Penal. Opa, eu tenho que ir no Código de Processo Penal, Camp. Vai no Código de Processo Penal, desculpa, gente. Eu tenho que ir no Código de Processo Penal. Vamos aqui. Artigo 609 do CPP. Vamos pôr na tela. Artigo 609 do CPP. Parágrafo único. Gente, atenção. Esse recurso é exclusivo da defesa. E a FGV adora cobrar, ok? Adora cobrar esse recurso. Então, artigo 609, parágrafo único do CPP. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, por isso eu falo que o recurso é exclusivo da defesa,
Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então, aqui, o desacordo foi parcial sobre a questão da majorante da arma. Não é isso? A causa de aumento da arma de fogo aqui. Então, desacordo parcial. Então, ele vai ficar restrito a isso. E aí, qual é o embargo cabível? Embargos infringentes ou embargos de nulidade? Está se falando de nulidade? Não. Aqui é questão de mérito. Se falasse que era nulidade, seriam embargos de nulidade. Como está se falando que é questão de mérito, então embargos infringentes. Embargos infringentes são uma coisa, embargos de nulidade são outra, ok? E é isso que a questão quer saber de você, se você sabe disso. Vamos então para ver as alternativas. Vamos lá. Alternativa A. Então, intimado do teor do acordo, o advogado de Miguel deverá interpor. Alternativa A. Embargos infringentes e de nulidade, buscando o acolhimento da preliminar, sua absolvição e o afastamento da causa de aumento de pena reconhecida? Não. Porque o recurso fica distrito à matéria em que houve o entendimento dissidente. Ok? Vamos lá no CPP de novo, para você não ter dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. E a questão aqui está trazendo o quê? Está trazendo tudo na alternativa A. Né? Na alternativa, eu acho que eu não mostrei para vocês não, né? Ô, Camp, mostra aí na tela. Mostra aí na tela. Os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência, ok? Artigo 609, parágrafo 1 do CPP. Os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Aí vamos para a questão. Vamos para a questão. Então, alternativa A. Embargos infringentes e de nulidade, buscando acolhimento da preliminar, sob absolvição, afastamento da causa, ou seja, botou tudo aí, não. É só a matéria objeto de divergência. Ou seja, afastamento ou não dessa causa de aumento de emprego de arma. Beleza? Beleza. Então a A está errada. Vamos ver para B. Vamos a B. Embargos infringentes e de nulidade. Mais uma vez está errado. Não é embargos infringentes e de nulidade. É embargos infringentes. Não é infringentes e de nulidade. C. Embargos de nulidade buscando acolhimento preliminar apenas. Errado. Não é de nulidade. É D. Embargos infringentes. Buscando afastamento da causa de aumento do emprego de arma apenas. Ou seja, só a matéria restrita. Então a D é a correta. Então, gente, olha só a pegadinha. Embargos infringentes, questões de mérito. Embargos de nulidade, questões de nulidade. Se vier na sua prova uma outra questão como essa, em que houve um 2-1 contra a defesa, 2-1 contra a defesa, por uma questão de nulidade, aí é embargos de nulidade. Mas uma questão de mérito, embargos infringentes. E se vier um 2-1 em favor da defesa, a defesa ganhou por 2-1, cabe embargos infringentes ou cabe embargos de nulidade interposto pelo MP? Não, esse é um recurso exclusivo da defesa. O MP, se quiser, que entra com recurso especial, que entra com recurso extraordinário. Embargos infringentes e embargos de nulidade são recursos exclusivos da defesa. Beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá? Questão 68, vamos lá. Flávio apresentou, por meio de advogado, queixa-crime em desfavor de Gabriel, vulgo Russinho, imputando-lhe a prática do crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávio a prática de determinada contravenção penal. Na inicial acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, consta como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido pelo qual é conhecido, suas características físicas e seu local de trabalho, tendo em vista que Flávio e sua defesa técnica não identificaram a completa qualificação do suposto autor do fato. Até aí tudo bem. Se eu não consigo a qualificação completa do cara, eu posso colocar sinais, informações pelos quais ele possa ser identificado, ok? Até aí tudo bem. Vamos lá. A peça inaugural não indicou o rol de testemunhas, apenas acostando prova documental que confirmaria a existência do crime. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de Flávio em favor de seu advogado,
na qual consta apenas o nome completo de Flávio e seus dados qualificativos, além de poderes especiais para propor eventuais queixas-crime que se façam pertinentes. Opa, está faltando alguma coisa aí. Após citação de Gabriel em seu local de trabalho para a manifestação, considerando apenas as informações expostas, caberá à defesa técnica do querelado pleitear, sob o ponto de vista técnico, a rejeição da queixa-crime. Vamos lá, galera? Atenção. Sentiram falta de alguma coisa ali na procuração? Vocês sentiram? Só eu que senti. Vamos lá no CPP? O que tem que ter essa procuração? O que tem que ter essa procuração, Camp? Vamos abrir aqui o CPP. Estou abrindo aqui o CPP. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Olha só a maldade. A questão colocou que não havia rol de testemunhas, que a prova do crime era documental e já pré-constituída, já juntada, e colocou que na procuração havia apenas poderes especiais e o nome do querelante. O que está faltando nessa procuração, gente? Então tem, vamos lá, tem os poderes especiais, tem o nome do querelante, e o que é que faltou? Menção do fato criminoso. Faltou menção do fato criminoso. Se faltou menção do fato criminoso, faltou algo muito relevante. Ah, professor Campideg, você falou que, não tendo nome, pode colocar sinais identificativos, etc. Como é que funciona isso? Artigo 41 do CPP, vamos ver. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, a questão trouxe o quê? Não sabia o nome completo do querelado, mas colocou o prenome dele, o primeiro nome dele, e colocou até o local onde ele trabalhava, né? Então, satisfez aí o artigo 41 do CPP, né? Vamos lá? Na inicial acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, consta como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido pelo qual é conhecido, suas características físicas e seu local de trabalho. Perfeitamente identificado o Gabriel. Satisfaz o artigo 41. O problema é o artigo 44, porque não há menção ao fato criminoso na procuração. Ok? E a procuração tem que ter lá os requisitos do artigo 44, né? Dentre eles a menção ao fato criminoso. Ok? Além dos poderes especiais e o nome do querelante. Então vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa correta? Então, considerando apenas as informações expostas, caberá à defesa técnica do querelado pleitear, sob o ponto de vista técnico, a rejeição da queixa-crime. Alternativa A. Sob o fundamento de que não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação do querelado, sendo insuficiente o fornecimento de características físicas marcantes, apelido e local de trabalho que poderia identificá-lo? Mentira, porque a gente viu que o artigo 41 fala que isso é possível. B. Porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não consta da procuração. Opa, essa aqui está correta, com base no artigo 44 CPP. Vamos ver a C? Porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados e a tipificação realizada vincula a autoridade judicial. Mentira. A tipificação não vincula a autoridade judicial, né? Ela fica vinculada aos fatos, não à tipificação dada. E D, tendo em vista que não consta da inicial o rol de testemunhas. Bom, você só vai constar rol de testemunhas se você for usar testemunhas. Se você vai fazer prova exclusivamente documental, não precisa de rol de testemunhas na queixa-crime. Então, errada a D também, correta
a afirmativa B. Correta a afirmativa B, porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não consta da procuração. Beleza?